Nós vamos falar agora do caso da Discord, essa plataforma digital no Brasil, que está gerando um debate danado sobre qual é o limite, né, da atuação dessas plataformas. Já foi identificado que ela não cumpre as leis da forma como deveria, que não protege as crianças, os adolescentes que estão expostos a situações como dessa jovem de 13 anos que acabou cometendo suicídio. E hoje a Agência Nacional de Proteção de Dados no Brasil determinou a suspensão das lives, ou seja, dessas transmissões ao vivo da Discord, e mais medidas podem ser tomadas. Vocês já estão vendo aqui na tela o nosso Danilo Moliterno, que chega com as informações. Danilo, boa noite, bem-vindo ao Hora H. Boa noite, Thaís, e a todos que estão conosco aqui no Hora H. A NPD deu 3 dias para que a plataforma, para que o Discord cumpra essa determinação e retire do ar essas funcionalidades de live e de transmissões ao vivo. Caso não o faça, vai estar sujeita a uma série de sanções, incluindo multas de até 50 milhões de reais por infração, uma multa considerável. Vale a gente dizer que essa suspensão vale até o Discord indicar, demonstrar à agência que adotou novas medidas de segurança a crianças e adolescentes. E aí vale também a gente falar um pouquinho sobre contexto, já que essa é uma determinação que vem na esteira de uma investigação aberta pela agência contra o Discord por conta desses motivos que a gente vem mencionando, falta de medidas para a proteção de crianças e adolescentes, uma série de descumprimentos no que diz respeito às normas estabelecidas pelo ECA Digital, pelo Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Essa apuração basicamente indica que o Discord não vem tomando as medidas, as precauções que deveria tomar no que diz respeito a evitar a exposição de crianças e adolescentes, pessoas de menos de 18 anos, a conteúdos de incitação à automutilação e ao suicídio, inclusive mencionando esse caso que você cita, esse episódio trágico que a gente teve envolvendo uma jovem de 13 anos no Mato Grosso do Sul. Mas a gente dizer que esse é mais um episódio de uma espécie de ofensiva que a gente tem do governo federal contra o Discord e essa possibilidade de descumprimento de normas. Dá pra gente dizer que essa ofensiva se intensificou especialmente após uma reunião que a gente teve aqui no Palácio do Planalto, em que a AGU, a Advocacia Geral da União, sinalizou que iria cobrar o Discord por medidas adicionais e por uma demonstração de que estaria cumprindo o ECA Digital, mas também uma reunião que ficou marcada por uma fala da primeira-dama Janja Lula da Silva, em que ela pediu, inclusive, o bloqueio da plataforma aqui no país. Mas uma informação importante, o Discord se posicionou sobre essa determinação da NPD, indicou que ainda estuda o detalhe dessa determinação, mas que não concorda com a caracterização feita pela agência da plataforma e indica que não compactua, que repudia qualquer tipo de violência e que vem realizando uma série de investimentos nesse sentido. Para finalizar, vale a gente dizer também que hoje mais cedo aqui na CNN a gente conversou com o IAG Miola, que é o diretor da NPD, e ele indicou que essa determinação é um passo importante, mas que a investigação contra o Discord não se encerra nesse passo. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse por aqui? O que seguirá no curso do processo de investigação da NPD, agora que a gente lidou com o que seria mais urgente para reduzirmos o risco, né, na área mais sensível identificada pela nossa equipe técnica, agora a gente vai continuar acompanhando e investigando outras dimensões da plataforma, dentre elas os mecanismos de supervisão parental, que são sim objeto de investigação, então fazem parte já, né, das perguntas e questionamentos que a NPD está fazendo à plataforma, e a NPD continuará no curso desse processo de investigação apurando como é que, em linhas gerais, o ECA Digital está sendo cumprido. Novas medidas poderão ser adotadas pela NPD. Por exemplo, se a gente identificar, né, um conjunto de potenciais violações do ECA Digital, a NPD tem um instrumento que é chamado plano de conformidade, que pode ser determinado à plataforma que ela desenvolva um plano para entrar em conformidade com a legislação, alterando o funcionamento do seu produto ou do seu serviço. Então, isso está no horizonte como uma das medidas possíveis no curso da investigação. Olha, tem mais medidas vindo por aí, o próprio Danilo Moliterno já adiantou que é um processo ainda em andamento, né, Matheus?
Thaís, teve a iniciativa hoje da Agência Nacional de Proteção de Dados, mas, como o Danilo também nos trouxe, há uma ofensiva do governo federal contra a plataforma de conversa ali, contra o Discord. A ofensiva é liderada pela Advocacia Geral da União. Do ponto de vista político, foi liderada pela primeira-dama, Janja da Silva, que fez uma manifestação contundente contra o Discord e contra uma falta de regulamentação ali que ela alegou e de dispositivos do aplicativo para conseguir, de fato, identificar se uma pessoa é maior ou é menor de idade, que estaria, portanto, viabilizando mutilações e toda uma série de problemas com crianças e adolescentes. Mas, além da primeira-dama, depois da fala dela, a Advocacia Geral da União entrou em campo, Ministério da Justiça e Polícia Federal também, e não está descartado, segundo a gente apurou no governo, inclusive uma ação judicial, ou seja, se não conseguir chegar numa solução consensual com o Discord, justamente na tentativa de criar mais mecanismos de proteção a crianças e adolescentes, de respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a AGU pode sim entrar com uma medida judicial sobre este tema e, como a gente sabe também, o Supremo Tribunal Federal costuma ser ali aberto a opiniões e a questão de regulamentação de aplicativos. Vamos lembrar, o próprio ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, já tomou uma série de medidas nesse sentido e a AGU está monitorando. Está sentando numa mesa de negociação com representantes do Discord, tentando achar um meio termo, uma solução para não precisar judicializar essa questão, mas o governo federal já vê ali, começa a estudar quais possibilidades jurídicas podem ser adotadas caso a solução apresentada pelo Discord não venha a contento e, portanto, uma medida judicial seria mais drástica e de determinação de cumprimento imediato, o que a AGU pode vir a fazer nos próximos dias e, portanto, essa novela que a gente está vivendo acerca do Discord, que é um tema grave, ainda pode ter mais capítulos e sim liderado pela Advocacia Geral da União. A gente falava há pouco a respeito dos honorários, é o mesmo órgão, é o órgão que representa a União, representa o governo federal e a AGU, a cúpula ali, tem se reunido com o Ministério da Justiça e com a Polícia Federal e estudado uma saída caso o Discord não apresente uma solução que o governo julgue que sim pode resolver de fato essa questão, que não é uma questão simples. Estamos falando de um aplicativo de grande uso, de grande escala e com muita penetração nas crianças e nos adolescentes, justamente o alvo ali que a primeira-dama levantou, que tem gerado ali algum tipo de descontrole, de desregulamentação indevida. A advocacia, portanto, de olho e podemos ter nos próximos dias uma judicialização deste tema, Thaís.